Bom dia, turminha! Vamos iniciar as aulas. Começaremos com português, página 18, tá? Na apostila, coloquem a data. E lá tá falando sobre as conjunções. A tia Vanessa já explicou para vocês, eu vou reforçar, né, o que são conjunções. Vou passar um vídeo depois que a tia Vanessa terminar de explicar para vocês assistirem, porque as conjunções, ela tem as suas classificações, tá? E aí vocês farão as atividades para depois a gente estar corrigindo, tá? Então abram nessa página. Tá lá assim, conjunções. Releia esta frase. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Observe as orações que formam essa frase. A claridade nunca terminava. Ninguém podia descansar direito. Ligando essas duas frases, tem uma palavrinha, uma conjunção. O que está unindo uma frase na outra aí? Que palavra que une essas duas orações? A palavrinha I, que é o E, né, sem acento. Não vai ficar a palavrinha é. Que sentido essa palavra estabelece entre essas orações? Palavras que estabelecem relação de sentido, como soma, oposição e condição, são chamadas de conjunções. Veja exemplos. Os 3 irmãos pegaram o caroço de Tucumã e soltaram à noite. A conjunção é i. E essas conjunções, elas têm classificações. Aditiva, quando é sinal de adição. Adversativa, quando tem o sentido de oposição, de contrário. Normalmente vem com a palavrinha mas, tá? Condição, se ouvir-se a lenda, saberia como a noite surgiu. Então, ela tem essas classificações e vocês verão isso no vídeo que eu vou postar, tá? Então, que sentido essa palavrinha estabeleceu nessa oração? A claridade nunca terminava e ninguém descansava direito. Foi de soma? Ou foi de oposição, algo contrário? Ou foi uma condição? Fica bem claro aí que foi uma soma, né, gente? Uniu uma oração na outra. 2. Agora releia essa outra frase. Se vocês libertarem, ficará noite para sempre. Qual a condição para que fique a noite para sempre? Qual que foi a condição que deu aí? Se vocês libertarem, ficará noite para sempre. Então, foi a condição de libertar a noite, né? A condição é libertar a noite. B. Que palavra estabelece essa relação de sentido? Qual foi a primeira palavrinha que tem lá, que estabeleceu, né, um sentido? Foi se, vocês, para ou sempre. Bem no início está falando se. Se quer dizer condição, né? C. Reescreva a frase trocando a palavra que você assinalou pela palavra caso. Faça as adaptações necessárias. A frase é assim, se vocês a libertarem, ficará noite para sempre. Se vocês trocassem esse se por caso, como que ficaria? Aí reescreva a frase. 3. Releia mais uma frase. A conjunção em destaque estabelece que relação de sentido? A frase é assim, todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la. Foi algo que somou? Ou foi uma oposição, algo contrário? Ou foi uma condição? Não foi condição, né? Nenhuma soma. Então foi o quê? Então marquem opção. B, lá na página, virem a página 19. Reescreva a frase substituindo
a conjunção por outra do quadro e mantendo o sentido. A frase é essa da letra A. Todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la. Qual dessas palavrinhas eu vou trocar por mas que vai permanecer do mesmo sentido? Entretanto, nem o caso. Então, vocês troquem a palavrinha mas por uma dessa. Aí tem um quadrinho explicando. As conjunções são classificadas de acordo com a relação de sentido que estabelece entre as orações de um texto. Conjunções aditivas. Sentido de soma. Ouviu a lenda e ficou triste. Adversativa. Sentido de oposição. Ouviu a lenda, mas não entendeu a história. Condicionais. Sentido de condição. Se ouvisse a lenda, saberia como a noite surgiu. Então, aqui são as classificações das conjunções. Vocês verão no vídeo também exemplos dessas conjunções, tá? Tá lá assim, ó, reescreva as frases unindo-as por uma conjunção conforme o sentido indicado entre parênteses. Ó, Mário leu o livro. Ele sabe como a história termina. Você vai ter que juntar essas duas frases com uma conjunção de adição. Eu vou fazer a primeira como exemplo, tá? Mário leu o livro e sabe como a história termina. Eu uni as duas frases e usei a conjunção aditiva. Tá vendo? Mário leu o livro e sabe como a história termina. B. Giovana ficou triste ontem à noite. Ela está feliz agora. É oposição. Oposição normalmente eu uso mas ou no entretanto. Eu uso essas conjunções, tá? Então, como que ficaria? Giovana ficou triste ontem à noite. Mas ela está feliz agora. Viu como que é trocar? É acrescentar uma conjunção? C. Os alunos pedem autorização. Os pais concordarão. Agora, é uma condição. Ó, se os alunos pedirem autorização, os pais concordarão. Viu que é uma condição? 5. Complete as frases de acordo com o sentido da conjunção e destaque. Então, agora é com vocês. É vocês que completarão. Ele só ganhará presente se... Por exemplo, se concluir a tarefa. Entenderam? Agora, ele ganhou presente. Contudo, aí é adversativa. Contudo, continua triste. Outro exemplo. Ó, ele ganhou presente e ficou feliz. Sorriu para todos. Isso são conjunções, tá bom? Virem a página. Vamos brincar? Durante o período noturno, muitos bichos transitam de um lado para outro em diversos ambientes. Fazem barulhos, alimentam-se e reproduzem-se. Localize o nome de alguns desses animais no caça-palavra. Aí tem... Esses bichinhos que estão em volta são relacionados às palavrinhas que vocês têm que procurar, tá? Então, vocês vão ter que achar 8 palavrinhas no caça-palavra, tá bom? 8 palavrinhas e marcar. Aí embaixo tem animais de hábitos noturnos. Vocês farão essa leitura para responder a questão lá da página 21. Transcrevam o nome dos animais encontrados no caça-palavra. Vocês vão transcrever esses 8 animais, tá? Turminha, agora, saindo das conjunções, vamos para o discurso direto e o indireto, tá? A tia Vanessa vai passar um videozinho também para vocês reforçarem o que é discurso direto e indireto, que a gente, né, nós estamos trabalhando isso já tem um tempinho. Então, vamos lá? Número 1, discurso direto e indireto.
Releia um trecho da lenda Como Surgiu a Noite. Vocês farão essa leitura, tá? E depois responderão. Que sinal de pontuação inicia a fala dos personagens? É 2 pontos, travessão ou as aspas? B. Sublinha as falas dos personagens conforme a legenda. Vai sublinhar de verde a fala da árvore, de roxo a fala da cobra grande e do narrador de cor vermelha. Então, vocês vão sublinhar, vai fazer a leitura e sublinhar de acordo com a fala, tá? C. Se ficar em dúvida com essa, que eu creio que não vai ficar porque é muito simples, né? Mas passa bem clarinho o lápis na correção, vocês reforçam. Amanhã faremos a correção. C. Relaciona os verbos que indicam as falas dos personagens com seus significados. A. Pediu. B. Suplicou. E C. Respondeu. Dizer algo em resposta. Pedir com humildade e implorar. O mesmo que solicitar. Então, vocês vão fazer a relação aí, colocar a letrinha, tá? 2. Complete os trechos a seguir com a fala do narrador. Use o verbo que sejam coerentes com a história. Então, tem lá o trechinho. Conversar? Ora, ora. Até você quer me aborrecer? Vai andando que não gosto de tomar banho em água parada. Aí, por exemplo, vocês vão falar assim, ó, reclamou a cobra grande, tá? Que agora vocês terão que completar com a fala do narrador, porque aqui só tem a fala dos personagens, falta a fala do narrador. Primeiro exemplo seria, reclamou a cobra grande. Depois tá assim, ó, enquanto não conversamos, eu não ando. Aí o narrador vai falar, teimou o rio. Virem a folhinha. Levem isto para minha filha, mas prestem atenção. Não devem abri-lo de jeito nenhum. Somente ela tem poderes e conhecimento para libertar e controlar a noite. Se vocês a libertarem, ficará noite para sempre e não conseguirão encontrar nenhum caminho de volta. Então, isso aí foi a fala da cobra grande. Então, como que vocês vão arrumar a fala do narrador? Um exemplo seria assim, ó. Advertiu a cobra grande. Mas pode ser outro também. Discurso direto. Em uma história, alguns personagens realizam ações. As conversas entre eles são apresentadas ao leitor por meio do discurso direto ou indireto. Quando há reprodução exata da fala dos personagens, dizemos que o discurso é direto. Nesse caso, a fala é indicada por um travessão ou pelo uso de aspas. Sublinha isso daí. Então, o discurso direto, ele vem através de travessão ou entre aspas. Olha o exemplo. Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Então, aí um exemplo de discurso direto. 3. Leia o trecho a seguir. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender, disse um dos irmãos. Sublinha as falas conforme a legenda. De verde, a fala de um dos personagens. A fala do personagem vem apresentado com travessão. Então, de verde, a fala dos personagens. Fala do narrador de roxo. Qual que é a fala do narrador nesse trechinho? B. Qual que é o verbo utilizado pelo narrador para indicar a fala do personagem? Qual que é o verbo para indicar a fala do personagem? Disse, né? O verbo disse. Reescreva esse trecho substituindo o verbo da fala do narrador por outro sem alterar o sentido. Então vocês terão que reescrever esse vamos falar com a cobra grande.
A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai entender. Eu poderia falar assim, ó, falou um dos irmãos, explicou um dos irmãos, comentou um dos irmãos, esclareceu um dos irmãos. Você pode trocar por algum desses verbos, tá bom? Tem que reescrever a frase. Página 23. Que sinal de pontuação foi utilizado para separar a fala direta do personagem da fala do narrador? O que separou a fala do personagem da fala do narrador? Aquele tracinho lá antes de disse. O travessão, né, gente? Que outro sinal de pontuação poderia ser usado nesse trecho sem alterar o sentido? Qual outro que eu poderia substituir por travessão aí? A vírgula também, viu, gente? Não alteraria o sentido. Agora, reescreva esse trecho substituindo o travessão por outro sinal de pontuação. Vocês vão reescrever esse trecho substituindo o travessão por a vírgula. A vírgula, gente, é só lá antes de disse, viu? Aí vocês vão colocar, abre aspas e coloca, vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai entender. Fecha aspas, coloca a vírgula, disse um dos irmãos. Releia esse trecho da lenda. Vendo a luz, os pássaros se puseram a cantar e os animais noturnos silenciaram. Logo depois, os 3 índios chegaram. Eles tentaram explicar o que havia acontecido, mas a filha da cobra grande não deixou sequer que abrisse a boca. O que será que os indígenas diriam à filha da cobra grande para explicar o que aconteceu? Imagine e elaborem um discurso direto, a explicação que eles poderiam ter dado a ela. O que é o discurso direto mesmo, gente? Começa com travessão, porque vai ser a fala, né, do personagem, no caso aí de vocês. Então, inicia com travessão. E aí, vocês que vão criar essa explicação que poderia ter dado a ela. 5. Releia um trecho da lenda Tucumã, Surgimento da Noite, em Tupi. Depois faça o que se pede. O esposo, então, enviou 3 mensageiros para que a trouxesse. A serpente, senhora da noite, recebeu com indiferença. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de Tucumã, lacrado com cera de abelha. Disse-lhes que ali estava o que vieram buscar. Virem para a página. No trecho lido, há discurso direto? Justifique sua resposta. Nesse trechinho aqui atrás, tem discurso direto? Não, né? Porque quem que tá falando? Pois é o narrador que tá contando, né, o que o personagem teria feito. Então, não há discurso direto, porque o narrador, né, conta o que o personagem teria feito, falado. B. Releia o trecho e sublinhe a informação que poderia ser escrita em discurso direto. O que nesse trecho aqui poderia ser escrito em discurso direto, com travessão? Esse dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Esse trecho, então. Agora, reescreva a última frase do trecho usando o discurso direto. Agora, vocês têm que colocar a travessão. Aí pode colocar assim, ó. Mesmo assim, vírgula, entregou-lhes um coco de Tucumã, vírgula, lacrado com cera de abelha, vírgula, e disse aos mensageiros, 2 pontos, linha de baixo, travessão. Aqui está o que vieram buscar. Ponto final. Então, viu que eu passei para o discurso direto com travessão? Letra D. O que mudou com a reescrita da informação? Converse com seu colega, com seus colegas, né, e professor. O que vocês perceberam aí? Que diferença que teve?
Que alteração que teve nessa reescrita? Então, que não precisa escrever não, tá, gente? A mudança que na reescrita aí foi do verbo, né? Que ele muda do pretérito para o presente. E o advérbio também ali muda por aqui, mas não precisa escrever não, tá? Agora, é o discurso indireto. Pega o marcador, sublinha isso daí, ó. Nesse tipo de discurso, é o narrador quem expressa o que os personagens falam ou pensam. Observa um exemplo de discurso indireto sublinhado nesse trecho. O marido suportou por algum tempo o cansaço que lhe causava trabalhar sem dormir direito. Não podendo mais, disse que precisava da noite para dormir e recuperar as forças. Então, ó, voltando e repetindo, direto, o discurso direto, ele é a fala do personagem. Ou ele vai vir com travessão, ou ele vai vir com aspas, entre aspas. Indireto, quem fala é o narrador, tá bom? 6. Releia esse trecho. Durante a viagem, um deles propôs: vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Sublinhe, letra A, o trecho em discurso direto. Discurso direto é o que começa lá no travessão. Todo segundo, aí onde que começa, vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Tudo isso quem tá falando é o personagem, né? B. Reescreva o trecho transformando em discurso indireto. Agora vocês têm que tirar esse travessão. Agora quem vai falar é só o narrador. Vou dar uma sugestão. Poderia ficar assim, ó. Durante a viagem, um deles propôs que abrissem o caroço de Tucumã, dizendo que não poderia haver nada de mal. Também sugeriu que encostasse a canoa e fizesse uma fogueira para derreter o breu que tampava o buraquinho do caroço. Então, essa foi uma sugestão, vocês podem fazer, a de vocês, tá? Essa daqui, gente, a tia Vanessa fará a correção amanhã, tá? Então, façam com capricho, reforcem, assistam um vídeo que eu vou enviar agora sobre as conjunções, as classificações daquilo que eu já expliquei, para vocês reforçarem sobre o discurso direto e indireto, tá bom? Beijinho e até mais!